Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós corrigimos 8 questões de ética que foram cobradas no 34º exame. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o direito empresarial. São 5 questões que também foram cobradas nesse exame, na primeira fase, que podem te ajudar a entender como a banca cobra essa disciplina e facilitar aí os seus estudos. Vou te pedir que você já largue aquele seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado das demais aulas que estão por vir. Vamos à aula! Vamos lá, pessoal. Vamos então corrigir 5 questões de direito empresarial que foram cobradas aí no 34º exame. Essas questões vão te ajudar aí nos seus estudos. Olha só, em 2019, foram estabelecidas inicialmente por medida provisória, posteriormente convertida na Lei 13.874, normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Em relação aos contratos empresariais, assinale a afirmativa correta. Então, questão que trata da Lei de Liberdade Econômica, coisa nova, e a FGV adora, né? Então, olha só, no Código Civil, já que a Lei 13.874 alterou aí o nosso Código Civil, artigo 421, olha só, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Artigo 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Portanto, essa presunção é relativa. Era essa a conclusão que você tinha que chegar lendo o artigo 421-A, tá? Olha lá. Ainda tem ressalva. Olha só. Ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que, inciso 1, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução, tá? Eis aí o gabarito da questão que está na letra B. Literalmente, vamos ler, olha só, letra B. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Perceba que a banca copiou, porque ela não queria problema, né? Ela simplesmente copiou o inciso 1 do artigo 421-A, incluído pela Lei 13.874, tá? E, nas outras assertivas, ela copiou, mas inseriu um erro. Vamos trabalhar isso, olha só. Letra A. Os contratos empresariais são presumidos paritários e simétricos. São sim, tá? Até a vírgula está tudo bem. Só que essa presunção é relativa, olha lá. Exceto diante da presença na relação jurídica de um empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada. Essa exceção não existe na lei, tá? Ó, essa exceção aqui não existe na lei, tá? A banca aqui inventou uma exceção. É um modo que a banca tem de criar uma assertiva incorreta, tá? Letra C, olha lá. A alocação de riscos definida pelas partes deverá ser respeitada e observada. Olha lá, é o artigo 421-A, inciso 2, tá? Perceba que o artigo 421-A, inciso 2, não tem ressalva, tá? Ou seja, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada, sem exceção. E na assertiva C, a banca incluiu uma falsa exceção. Olha lá. Porém, até o ponto que o Estado julgue discricionariamente, não existe essa exceção. Tá bom? Letra D. A revisão contratual ocorrerá de maneira excepcional e ilimitada? Não. Olha só. Artigo 421-A, inciso 3. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada, não é ilimitada, tá? Perceba que a banca gosta de trabalhar com a antítese, né, de determinadas palavras da lei, tá bom? Visto isso,
Gabarito é letra B, tá? Da prova tipo 1 branca, questão que trouxe aí coisa nova no caso de contratos empresariais, quando a Lei 13.874, que trata aí da liberdade econômica, incluiu aí artigos no Código Civil. Tá ok? Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 47, prova tipo 1 branca. Em ação declaratória de nulidade de sentença arbitral, o que o autor quer aqui é a nulidade da sentença arbitral, tá? A autora, coloquei de azul, ó, da ação, parte no juízo arbitral, alegou como fundamento jurídico do pedido o fato de a sentença ter sido baseada apenas em regras de direito. 2. Omitir a data. 3. Lugar em que foi proferida. Requisitos formais da sentença, segundo ela. Na contestação, a outra parte favorecida pela decisão alegou que a omissão do lugar e da data são erros meramente materiais, supríveis por outros meios, como a convenção de arbitragem, onde se encontra estipulado o local da sede da arbitragem, e por documentos dos árbitros, onde constam a data limite para ser proferida a decisão. Assim, não se pode anular a sentença arbitral simplesmente por omissões supríveis. Quanto ao mérito e atentando para as disposições legais da sentença arbitral, assinale a afirmativa correta. Então, nós vemos aqui questão que trata de arbitragem, Lei 9.307 de 1996. E ela está trabalhando os requisitos da sentença arbitral. A lei traz requisitos obrigatórios para a validade da sentença arbitral. Olha só, artigo 26 da lei. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral. 1. O relatório, que conterá os nomes das partes e o resumo do litígio. 2. Os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se expressamente se os árbitros julgaram por equidade. 3. O dispositivo em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas, estabelecerão prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso. 4. É o nosso caso aqui, ó, a data e o lugar em que foi proferida. Tá? Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros, e por aí vai. Artigo 32. É nula a sentença arbitral se, inciso 3, não contiver os requisitos do artigo 26 desta lei. Os 4 requisitos do artigo 26 que nós acabamos de ler. E aí o examinador brincou com essa questão nas assertivas. Olha só. Letra A. Os argumentos apresentados pela ré, e aí nós estamos falando na contestação, né? Ela está dizendo que a contestação é procedente. Mentira, tá? Eis que a ausência de data e lugar da arbitragem configura erro material, sanável, não, é erro insanável, tá, pessoal? Por isso, a contestação, os argumentos apresentados na contestação são improcedentes. Por quê? Porque contrariam o artigo 26, inciso 4 e inciso 2, e artigo 32, inciso 3. Da Lei 9.307. Letra B. Os argumentos apresentados pela ré são procedentes. Já vimos que são improcedentes. Eis que é dispensável na sentença a menção. Não, é indispensável, tá? A data e o lugar na sentença proferida, tá? Letra C. Os argumentos apresentados pela autora são procedentes. Eis que é necessário na sentença arbitral a data e o lugar em que foi proferido, exceto se os árbitros julgarem por equidade. Não há essa previsão legal, tá? Essa exceção não existe, ok? Se você ler lá o artigo 26, inciso 4, não há essa exceção quando se trata de data e lugar, tá? Letra D é o gabarito da questão, pessoal. Olha só, os argumentos apresentados pela autora são procedentes. Eis que é nula, é nula, a sentença sim é nula, de acordo com o artigo 32, inciso 3, a sentença arbitral que não contiver a data e o lugar em que foi proferida. E, nesse caso, é um defeito insanável, tá? Portanto, o gabarito é a letra D. Vamos para a próxima. Pessoal,
Tibage Verduras e Legumes Limitada requereu sua recuperação no juízo de seu principal estabelecimento localizado em Apucarana, Paraná. Na petição inicial, informou sua condição de microempresa, comprovando na documentação acostada seu enquadramento legal e que apresentará oportunamente plano especial de recuperação, considerando as informações prestadas e as disposições da legislação sobre o plano especial de recuperação, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, você deveria ter o conhecimento da Lei 11.101, especificamente no artigo 71, artigo 49, parágrafo 3º e 4º, e artigo 86, inciso 2. O examinador pegou esses 3 artigos e fez essa questão. Então, olha só, artigo 71. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no artigo 53. Qual o prazo, professor, que diz o artigo 53? 60 dias improrrogáveis. 60 dias e ponto, não tem prorrogação, tá? E limitar-se-á às seguintes condições. Inciso 1, abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49. Portanto, os créditos decorrentes de recursos oficiais, dívidas fiscais e os previstos no parágrafo 3º e 4º são exceções. E você sabe que a banca adora exceções, tá bom? Inciso 2, preverá parcelamento em até 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor da dívida. 3, preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial. E 4, estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o ajustador judicial e o comitê de credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. Professor, quais são as exceções previstas no parágrafo 3º e 4º do artigo 49? Vamos ler, olha só. Tratando-se de credor titular, de proprietário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou prometente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e condições contratuais. Tá bom? Olha lá. Não se submeterá ou não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância que se refere o inciso 2 do artigo 86 da lei, que diz o seguinte: proceder-se à restituição em dinheiro, ou seja, parcelas restituíveis, ou seja, da importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação. Isso é muito comum, né? Na agricultura, o agricultor solicitar empréstimos já para cobrir aí esse investimento na exportação de commodities, tá bom? Então, olha só, vamos para as assertivas. Letra A. A sociedade devedora poderá oferecer aos credores quirografários, inclusive aqueles decorrentes de repasse de recursos oficiais, repasse de recursos oficiais, de acordo com o artigo 71, inciso 1 da Lei 11.101, é uma exceção. Então, repasse de recursos oficiais não se submete aí às regras da recuperação judicial. Não adianta oferecer para esses credores, tá? Porque é uma exceção do artigo 71, inciso 1 da Lei de Falências, tá bom? Letra B. O plano especial de recuperação deverá prever que o devedor realize pagamento da primeira parcela aos credores sujeitos à recuperação no prazo máximo de 360 dias. Não, nós vimos que, de acordo com o artigo 71, inciso 3, preverá aí o plano de recuperação judicial, estamos falando do plano especial, preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias e não de 360 dias, como colocou aqui a letra B, tá bom? A letra C, a sociedade limitada não poderá incluir no plano especial os credores titulares de propriedades fiduciárias de bens móveis
ou imóveis proprietários de contrato de compra e venda com reserva de domínio que terão preservadas as condições contratuais e as disposições legais. É o que diz o artigo 49, parágrafo 3º, tá? Que nós já lemos. Tem lá essas exceções que também estão previstas aí no artigo 71, inciso 1 da Lei 11.101. Portanto, o gabarito é a letra C, tá ok? Letra D. Por se tratar de devedora microempresa, o enunciado não te dá essa informação, tá? E em razão de tratamento favorecido que lhe é dispensado, o plano especial de recuperação poderá ser apresentado em até 60 dias contados da data do pedido de recuperação, admitida uma única prorrogação. Não, nós vimos lá, ó, artigo 53 da Lei 11.101. O prazo de 60 dias para a apresentação do plano especial de recuperação judicial é improrrogável, tá bom? Com isso, o gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Na companhia fechada, Gráfica Redenção da Serra S.A., o Estatuto prevê a criação de classes de ações ordinárias em função de conversibilidade em ações preferenciais, a atribuição de voto plural, na razão de 5 votos por uma ação ordinária. Ao analisar a cláusula estatutária, você conclui que ela é... E aí, pessoal, nós temos que ir no artigo 16 e artigo 110 da Lei 6.404, tá? A Lei das Sociedades Anônimas, que diz o seguinte, ó, as ações ordinárias da companhia fechada poderão ser de classes diversas, em função das seguintes características, olha lá, conversibilidade em ações preferenciais, exigência de nacionalidade brasileira do acionista, direito de voto em separado para preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos, atribuição de voto plural a uma ou mais classes de ações, observado o limite e as condições dispostas no artigo 110A. Quais são as condições e os limites? Olha lá. Artigo 110A. É admitida a criação de uma ou mais classes de ações ordinárias com atribuição de voto plural não superior a 10 votos por ação. Portanto, a atribuição de voto plural na razão de 5 votos por uma ação está correta, não ultrapassa os 10 votos por uma ação ordinária, tá bom? E a conversibilidade também em ações preferenciais, ó, artigo 16, inciso 1, tá ok? Isso na companhia fechada, que o enunciado fez questão de frisar. Então, olha só, sabendo disso, você teria que ir nas assertivas e analisar da seguinte forma, olha só. Letra A. Ao analisar a cláusula estatutária, você conclui que ela é parcialmente válida. Não, ela é totalmente válida, plenamente válida. Pois é nula a atribuição de voto plural a qualquer classe. Não é nula, né? A lei permite. Tá bom? Acabamos de ver. B. Parcialmente nula. Não, ela não é parcialmente nula, tá? Pois é válida no tocante à atribuição de voto plural. Sim, é válida, já que não excede o limite de 10 votos. Perfeito, de acordo com o que nós lemos. E é nula no tocante à conversibilidade em ações preferenciais. Não é nula no tocante à conversibilidade em ações preferenciais, tá bom? Letra C. Ao analisar a cláusula estatutária, você conclui que ela é plenamente válida, certíssimo, pessoal. Ó, pois ambos os parâmetros adotados pelo Estatuto, voto plural e conversão em ações preferenciais, são possíveis e lícitos nas companhias fechadas, tá? Letra D é totalmente nula. Aqui ele foi para o outro extremo, né? Ele fala que de plenamente válida, que é o correto, ele vai para totalmente nula. Portanto, a letra D está incorreta, tá? Gabarito é letra C. Vamos para a próxima. A sociedade cooperativa é dotada de características próprias que lhe atribuem singularidade em relação a outros tipos societários. Dentre elas, o critério de distribuição de resultados. Das alternativas abaixo, assinale a única que indica corretamente o critério. Então, olha só, nós temos aí uma questão que pede características da sociedade cooperativa. E aí nós temos que ir na Lei 5.664, é uma lei que quem vai fazer a prova da OAB deve dar uma lida. Olha só. Artigo 4º. As cooperativas são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se
das demais sociedades pelas seguintes características. Inciso 7. Retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral. Artigo 24, parágrafo 3º. É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às cotas de capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, exceto esse aqui que está na lei, ou seja, atribuir o benefício de juros até o máximo de 12% ao ano, que incidirão sobre a parte integralizada. Ou seja, você deveria saber que as ações ou cotas, elas são subscritas, tá? O que é subscrever? É os cooperativários irem lá no estatuto e colocar lá, eu vou subscrever uma cota de R$500 mil, tá? Beleza, então você subscreveu. E o outro vai também subscrever uma cota de R$500 mil, tá? Só que o cotista fala o seguinte, o cooperativado fala o seguinte, olha só, eu vou subscrever, eu vou integralizar a minha cota já subscrita com um imóvel de R$500 mil, que vale R$500 mil, ok? Então, nesse caso, ela foi integralizada depois de subscrita com o imóvel. E o outro também subscreveu, ou seja, falou que deveria investir na cooperativa R$500 mil e integralizou em dinheiro. Ah, professor, então quer dizer que você pode subscrever e ficar inadimplente? Pode, tá? E aí é lógico que ele não vai receber juros sobre uma cota não integralizada, tá bom? Olha só, diante dessa explicação, nós vamos para as assertivas. Letra A. A distribuição de resultados é realizada proporcionalmente ao valor da cota. Não, olha lá, artigo 4º, inciso 7º. O retorno das sobras líquidas do exercício, ou seja, em outras palavras, isso aqui é a distribuição do resultado, é feito proporcionalmente às operações realizadas pelo associado e não pelo valor da cota parte. Tá? Errou aqui. B. A distribuição dos resultados é realizada proporcionalmente ao valor dos bens conferidos por cada cooperativado. Não é o valor dos bens, é proporcionalmente às operações realizadas pelo associado. Então, errou aqui a letra B. Letra D, olha lá, a distribuição dos resultados é realizada proporcionalmente à contribuição de cada cooperado. Não é de acordo com a contribuição, e sim com as operações efetivamente realizadas pelo associado. Tá? Então, como colocou aqui, ó, proporcionalmente à contribuição, errou. Olha o gabarito, é a letra C. A distribuição dos resultados é realizada proporcionalmente ao valor das operações. Aí, ó, literalmente o que está no artigo 4º, inciso 7º da Lei 5.764. Efetuada pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo. Por que juro fixo, professor? Não falou que lá, ó, era até o máximo de 12% ao ano. Né? Então, ele tem que estipular, ele pode estipular 6%, 7, né? 8, 4, mas é fixo, tá bom? Não é variável. Então, ó, gabarito é letra C. Com isso, nós terminamos aí a correção de 5 questões de direito empresarial que foram cobradas no 34º exame. Um forte abraço, bons estudos.